Web Jornal do Paulo Maciel. Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira. Como dizem os festeiros, sextou, né? Chegou a sexta para aqueles que gostam de festa. Sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, é dia de Nossa Senhora do Rosário, dia de Santo Elano, Santa Osita, São Mateus de Mantua. Estamos na 27ª semana do Tempo Comum. Temos outros dados sobre este dia. A Lua é quarto crescente. Estão se passando 280 dias do ano, faltando 85 dias para terminar 2022, hein? Falta pouco tempo, né, para terminar o ano. Está vigendo a estação da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22. Outubro é o 10º mês do ano e tem 31 dias. É o mês consagrado ao Rosário e às missões. É o mês das crianças, mês da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. É o dia 12. Mês do professor, dia 15. Mês do médico, dia 18. Da aviação brasileira, 23. Do balconista, dia 30. Estamos na Semana da Criança, hein? E esta é a primeira sexta-feira do mês. É dia de penitência para os católicos. Dia do compositor brasileiro também, dia do trabalho decente, dia mundial do sorriso. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses em queda. Inflação medida pelo IPCA do IBGE, 8,73%. Olha, loteria de números. Mega Sena acumula e vai a 8 milhões. O concurso 2526 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 5 de setembro de 5 de outubro. Ainda estou com o setembro na cabeça, né? Mas já estamos em outubro. Me perdoem aí se eu errar algumas vezes. Então, o sorteio realizado, o concurso 2526 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, 5 de outubro de 2022, em São Paulo, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 02, 16, 24, 38, 43 e 59. O próximo concurso, 2527, será neste sábado, dia 8 de outubro de 2022. A estimativa de prêmio é de 8 milhões de reais, já existindo já um acumulado de 4.234.000. Quem fez 5 números tem direito a mais de 21 mil reais. Quem fez 4 números vai receber R$ 726 reais. A arrecadação somou R$ 39.866.000 reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do sábado, em qualquer lotérica, ou pela internet, no portal da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Eleições 2022. Olha, vamos ter muito bom senso nas eleições em segundo turno. Vamos ser pessoas que têm a cabeça no lugar. Governador roraimense apoia Bolsonaro. Olha aí que bom apoio o presidente está recebendo. Os governadores reeleitos de Roraima, Antônio Denário, e de Goiás, Ronaldo Caiado, são outras lideranças importantes a declararem apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, depois de vários apoios recebidos logo após a eleição em primeiro turno. Denário disse que Bolsonaro é mais seguro para os 220 milhões de brasileiros, referindo-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela. Olha o que ele falou, referiu-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela, onde a população enfrenta o socialismo, o comunismo, e está fugindo para o território brasileiro.
Os roraimenses são vizinhos dos venezuelanos. Então, para o Brasil não se transformar numa Venezuela, nós temos que apoiar Bolsonaro, segundo o governador de Roraima, que vive do lado dos venezuelanos. Agora temos aqui notícias sobre Copa do Mundo no mês que vem, em mês de novembro tem Copa do Mundo. O Brasil disputará a Copa como o primeiro do ranking. A seleção brasileira tentará no mês de novembro de 2022 o 6º título da Copa do Mundo no Catar. Após vencer Gana e Tunísia, últimos amistosos antes do torneio internacional, o Brasil permanece classificado como primeiro no ranking da FIFA. É isso mesmo, é o primeiro colocado. A seleção segunda colocada é da Bélgica, a terceira a Argentina, a quarta é a França, a quinta é a Inglaterra, a sexta a Itália, sétima a Espanha, a oitava é a Holanda, a nona seleção é Portugal, décima é a dinamarquesa. Parlamentares com o presidente Bolsonaro. Olha, Bolsonaro recebe apoio de deputados eleitos e reeleitos no Alvorada, em Brasília. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, recebeu no Palácio da Alvorada, em Brasília, um grupo de deputados federais e governadores reeleitos e todos manifestaram apoio à reeleição do mandatário. O encontro foi na quinta-feira, dia 6. O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, também estava presente ao encontro. Esse congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro, disse Lira, do Partido Progressistas, reeleito pelo estado de Goiás, aliás, pelo estado de Alagoas. Os governadores de Roraima, Antônio Denário, do Acre, Gladson Cameli, e de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram do encontro, assim como ministros do governo e a primeira-dama Michele Bolsonaro. O governador reeleito do Mato Grosso, Mauro Mendes, também esteve no Palácio da Alvorada a fim de declarar apoio a Bolsonaro. Dois candidatos a governos estaduais que disputam o segundo turno também disseram que apoiam Bolsonaro na eleição do dia 30. Wilson Lima, que tenta reeleição no Amazonas, e Marcos Rocha, que tenta se reeleger em Rondônia. Olha, mais uma da Justiça, né? Da Corte. No caso aqui, é a Corte Eleitoral. TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, impede pronunciamento de ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre vacinação. Vamos lá, então, a notícia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido de autorização para a transmissão de pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em cadeia nacional de rádio e televisão para reforçar a campanha de vacinação de crianças contra poliomielite, a popular paralisia infantil. Gente, houve o pedido e o pedido foi negado. A decisão de Moraes foi assinada no dia 1º de outubro de 2022. O pedido de autorização foi feito no dia 30 de setembro pela Secretaria de Comunicação Social, órgão do Ministério das Comunicações. O pronunciamento seria veiculado em 7 de outubro, ou seja, hoje, e teria o objetivo de conclamar a população a aderir à campanha de vacinação, alertando os pais sobre a importância da campanha diante dos dados que mostram a diminuição da cobertura vacinal. Na decisão, Moraes disse que, embora o pronunciamento seja educativo sobre a importância da vacinação, não há gravidade e urgência para justificar a aparição de Queiroga em cadeia nacional durante eleições. Pela legislação, a autorização prévia da Justiça Eleitoral para veiculação de pronunciamentos é necessária durante o período eleitoral. Queiroga comentou a decisão após participar de um seminário sobre o futuro da indústria farmacêutica no Brasil. Ele disse: nós fizemos a nossa parte, nós solicitamos para fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, mas o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, entendeu que feria preceitos constitucionais de impessoalidade
Os poderes são autônomos, devem ser harmônicos e todos nós temos que nos curvar à legislação, declarou. Olha, mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta vai atingir a meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos contra a polio. Atualmente, segundo o ministro, a cobertura vacinal está em torno de 60%. Ao todo, 14 milhões e 300 mil crianças devem receber a dose. A campanha nacional de vacinação contra a polio começou no dia 8 de agosto e foi encerrada na sexta-feira, 30 de setembro de 2022, depois de ser prorrogada uma vez por causa da baixa adesão. Eleições 2022, vamos falar mais um pouco, porque estamos em clima de eleição ainda tem segundo turno. Aqui no estado de onde eu falo, o Espírito Santo, tem segundo turno. No Brasil, para a presidência da República também tem, em outros estados. Então é importante nós termos esclarecimentos. Eduardo Bolsonaro e Hélio Bolsonaro, entre aspas, reeleitos para a Câmara Federal. Com 741 mil votos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, foi reeleito pelo estado de São Paulo nas eleições 2022. Eduardo é policial federal e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele foi o único filho a disputar essa eleição, pois o outro filho, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, é senador e ainda continuará cumprindo o mandato por mais 4 anos, até 2026. E o terceiro filho, Carlos Bolsonaro, é vereador pelo Republicanos do Rio e não participou dessa eleição. A deputada federal, Carla Zambelli, do PL, obteve 946 mil votos e também se reelegeu pelo estado paulista, é outra do partido do presidente, que se elegeu, no caso, se reelegeu. E o ex-jogador Romário, outro integrante do partido do presidente, foi reeleito senador pelo estado do Rio de Janeiro. Tem mais ainda, hein? Mais apoiadores do presidente reeleitos. Hélio Fernando Barbosa Lopes, do PL do Rio, foi reeleito para a Câmara Federal com 132.986 votos. Na eleição anterior, ele usou até o sobrenome Bolsonaro para se eleger, pois é amicíssimo do presidente Jair Bolsonaro. Ambos foram integrantes do Exército Brasileiro, Hélio como subtenente e Jair como capitão. O conhecido youtuber e professor Gustavo Gayer, outro integrante do PL do presidente Bolsonaro, se elegeu pela primeira vez deputado federal por Goiás. Ele recebeu 200.586 votos. Para o Senado, foi eleito Wilder de Moraes, também do PL, em Goiás, com 25,26% dos votos. Outro nome importante que apoia Bolsonaro, eleito para a Câmara Federal, deputado agora Ricardo Salles, vai ser deputado, ex-ministro do Meio Ambiente. O advogado e ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, foi eleito deputado federal, eleito nas eleições 2022, dia 2 de outubro de 2022. Ele é fundador do movimento Em Direita Brasil e obteve 640.918 votos no estado de São Paulo. Falando ao site jovempan.com.br, o ex-ministro Ricardo Salles lamentou a relação da imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o governo federal age democraticamente. Olha as palavras do Ricardo Salles. A sorte desses caras, ao contrário do que eles dizem, é que Bolsonaro é democrata e respeita as instituições. Está há 3 anos e meio apanhando dessa turma toda. Ele não tomou nenhuma medida inconstitucional contra esses caras e eles estão morrendo da falta de assinantes, disse deputado federal eleito então, Pois é importante a gente fazer esse adendo aí, que uma grande mídia aí bate no presidente diariamente. Meu Deus do céu, que coisa, Coisa feia, infelizmente. Vamos ao jornal A Tribuna, de quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022,
as manchetes de capa, inscrições abertas para cursos online de graça. Sucesso na promoção do álbum da Copa. Olha, a Tribuna fazendo essa promoção com muito sucesso. As profissões que vão ter 6.000 vagas de trabalho para construção de navio. Vai ser construído um navio no Espírito Santo, hein? Em Aracruz, no estaleiro Jurong. Feras na corrida de A Tribuna. Enício Pereira já foi campeão do evento e Diego Santos quer superar sua participação na última edição. Coluna Pop.zap. Vera Fischer relembra par romântico com Tony Ramos em 2001 e revela que o ator beija educadamente. Maníaco que estuprou jovem era foragido da justiça. Olha aí. Foragido da justiça estuprou uma jovem. Futebol, Flamengo não fura retranca do Internacional e fica fora do G4. Gabigol lamenta gols perdidos. O Fluminense levou virada do Atlético Goianiense, hein? Olha outra notícia da capa de A Tribuna de quinta-feira, dia 6. Quadrilha recruta jovens nas baladas para o tráfico internacional de drogas. Infiltrados até em festas particulares, criminosos buscam jovens das classes média e baixa para levar cocaína até países da Europa, Oriente Médio e Ásia. Autoridades internacionais trabalham em conjunto para prender os recrutadores. Vamos a outra informação. Tem muitas informações, né? 82 chances para trabalhar em Colatina, hein? Só procurar o Cine. Telefone 3721-7102. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, 98, no centro. Segundo os últimos dados do painel do Cine, há 20 vagas para servente de reflorestamento, 10 para movimentador de mercadorias, 5 para auxiliar técnico florestal, 5 para armador, 3 para nutricionistas, entre outras, né? Tem várias, você tem que comparecer para verificar. Celebrações eucarísticas e celebrações da palavra na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, né? Estamos aqui passando sempre a programação do mês de outubro. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, tem missa na Catedral de Colatina com o padre José Valdeci Romão. Às 18 horas haverá confissões também na Catedral. E às 19 horas, mais uma missa celebrada pelo padre Valdeci na Catedral. Programação de sábado, dia 8 de outubro. Sábado, dia 8, às 17 horas, celebração eucarística, missa, né? Com festa, presidida pelo padre Valdeci na comunidade católica São Francisco de Assis. Às 19 horas, missa com o padre Edgar na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Também no mesmo horário tem missa com o padre Valdeci na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Ainda às 19 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. 19 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Celebrações da palavra e celebrações eucarísticas, missas, no domingo, dia 9 de outubro de 2022, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Às 7 horas, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o padre Edgar, na comunidade São Pedro, bairro Pedro Vitali. Mesmo horário, missa com o padre Valdeci, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Às 8 horas, celebração da palavra com o seminarista Renildo Marim, na comunidade Santo Expedito, que representa o bairro Jardim Planalto. Às 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral. No mesmo horário, celebração eucarística, sinônimo de missa, né, com o padre Edgar, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 10h30 haverá celebração de batizados, com o padre José Valdeci Romão na Catedral.
17 horas do domingo, celebração eucarística com Padre Valdeci, na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. No mesmo horário, não, agora 19 horas, né? 19 horas, missa com Padre Valdeci na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Programação da segunda-feira, dia 10 de outubro, às 19 horas, haverá missa com Padre Valdeci na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Olha, a paróquia tem a sua secretaria, que funciona de segunda a sábado. Horário das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Tem um telefone mais fácil, né, para se comunicar, 2102-5010. A cotação do café no fechamento dos negócios na quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.175. O Arábica Bebida Rio, R$ 988. O café em franca queda, hein? E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 677. No mercado financeiro em São Paulo, no fechamento na quinta-feira, dia 6, o dólar teve alta de 0,4%, cotado a R$ 5,20. Já a Bolsa de Valores B3 fechou em alta de 0,3%, totalizando 117.560 pontos. Vamos lá, agora outras informações. Agricultura com Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição no dia 30 de outubro, em segundo turno, recebeu representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, a bancada ruralista composta por senadores e deputados federais que apoiam o setor. O encontro foi no Palácio da Alvorada, em Brasília, na quarta-feira, 5 de outubro de 2022. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deputada federal e senadora eleita, esteve presente. O deputado federal pelo PP aqui do Espírito Santo, Evair de Mello, reeleito em 2 de outubro de 2022, também compareceu. É um deputado católico, está sempre presente nas ações do governo Bolsonaro em favor do Espírito Santo. Gente, olha, apoio geral para o presidente Jair Bolsonaro, ele recebendo vários apoios, isso é muito importante para o nosso país. É o momento dos cristãos, dos verdadeiros brasileiros sensatos, aqueles que querem o bem do nosso país, concentrarem forças e orações no presidente Jair Bolsonaro. Apoio nacional e internacional a Bolsonaro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para as eleições de 2022 no segundo turno, no dia 30 de outubro. Trump gravou um vídeo pedindo votos para Bolsonaro e escreveu elogios em seu endereço eletrônico. Governador de São Paulo também ao lado de Bolsonaro. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o senador eleito pelo Paraná, ex-juiz Sérgio Moro, e o deputado federal eleito também pelo Paraná, Deltan Dallagnol, manifestaram apoio em segundo turno à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O Partido Social Cristão, PSC, da mesma forma, já declarou apoio a Bolsonaro. Garcia também apoiará em São Paulo o nome de Tarcísio de Freitas para o governo, né? O governo paulista, o ex-ministro Tarcísio de Freitas disputando. Ibanez Rocha com Bolsonaro. Olha, o governador reeleito de Brasília, Ibanez Rocha, foi outro nome importante, outro governador a declarar apoio a Jair Bolsonaro na eleição presidencial em segundo turno, no dia 30. Antes também manifestaram seu apoio o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, Rodrigo Garcia, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio, Ratinho Júnior, do Paraná, e outros importantes líderes que estão vindo em seguida. Mais apoio, Michel Temer, a favor da reeleição.
Vários órgãos de notícias na internet anunciam que o ex-presidente Michel Temer, do MDB, resolveu apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022 para presidente da República. E o ex-ministro da Infraestrutura também, Tarcísio de Freitas, para o governo de São Paulo. Enquanto isso, uma CPI sobre pesquisas eleitorais está sendo armada no Congresso Nacional, está sendo pensada. No Congresso Nacional é forte a tendência pela instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os institutos de pesquisa que erraram bastante, com bastante discrepância nas previsões do primeiro turno das eleições 2022 aqui no Brasil. O Ministério da Justiça, por sua vez, já determinou também que a Polícia Federal faça uma investigação sobre as modalidades dessas pesquisas, porque elas têm influência muito grande na vida das pessoas. A igreja do Mosteiro das Irmãs Clarissas, bairro São Judas Tadeu, tem missa todos os dias às 7 horas e aos domingos às 8, hein? Dias úteis, segunda a sábado às 7 horas, domingo às 8 horas. O telefone é 3721-0864. Telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte da cidade, é o bairro mais populoso. 99507-2251. Pagamentos do Auxílio Brasil e Gás, dos auxílios, Brasil e Gás, serão antecipados em outubro, hein? Olha, o calendário de outubro do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás foi antecipado. O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União a instrução normativa. Ela oficializa um novo cronograma de repasses do Programa de Transferência de Renda para o mês de outubro de 2022. Deixa eu ver aqui, vou passar para vocês. Dia 11, final do NIS 0. Dia 13, final do NIS 2. Dia 14, final do NIS 3. Dia 17, final do NIS 4. Dia 18, final do NIS 5. Dia 19, final do NIS 6. Dia 20, final do NIS 7. Dia 21, final do NIS 8. Dia 24, final do NIS 9. E dia 25 de outubro, final do NIS 0. É o cronograma do Auxílio Brasil. E tem também neste mês o Auxílio Gás. O repasse mínimo é de R$600 no Auxílio Brasil, né? Pois é, e o benefício do gás é bimestral, equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5.600.000 famílias foram contempladas. Negociação de débitos em Colatina, hein, com o caminhão da Caixa. O caminhão da Caixa Econômica Federal está na cidade para disponibilizar condições especiais para liquidação de dívidas em atraso elegíveis de contratos comerciais. A unidade móvel fica até a sexta-feira, dia 7 de outubro, das 10 às 16 horas, na Praça Municipal, no centro. Os descontos para quitação de contratos comerciais podem chegar até a 90% do valor da dívida e as condições especiais para pessoas físicas e jurídicas variam conforme o perfil do crédito contratado e o atraso. Habitação. Os créditos habitacionais também contam com alternativas especiais para negociação, hein? Com possibilidade de adesão às condições de incorporação do atraso ao saldo devedor conforme o perfil do contrato do cliente. Os valores negociados serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente. Quer mais informações? Mais informações no telefone 0 operadora 27 3177 7045. É o telefone da Prefeitura de Colatina que passou essa informação. E eu fui visitar também o caminhão que está na Praça Municipal. Câmara e Senado elegem representantes que são, em sua maioria, do PL, o partido do presidente Bolsonaro. Olha, as eleições deste ano trarão, a partir de 1º de janeiro de 2023, uma nova configuração de forças na Câmara Federal e no Senado. O Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro saiu fortalecido da disputa com um aumento expressivo de cadeiras. Dos 513 assentos de deputados, a sigla terá 99
Já a Federação Brasil da Esperança, da qual fazem parte PT, PCdoB e PV, será a segunda maior bancada da Câmara, com 80 parlamentares. Em terceiro lugar está a União Brasil, com 59, seguido do PP, que elegeu 47. O MDB e PSD garantiram 42 deputados cada, e os republicanos 41. Ainda na Câmara, o desempenho de partidos tradicionais como o PSDB, federado com cidadania, foi modesto, com a conquista de 18 cadeiras. Também com desempenho muito tímido, PDT e PSB elegeram, respectivamente, 17 e 14 deputados no pleito. Senado agora. Assim como na Câmara, no Senado, o PL do presidente Bolsonaro desbancou o MDB, que há mais de 3 décadas era o maior partido da casa, foi maior vitorioso nas urnas, o PL, né? O PL foi o mais vitorioso, maior vitorioso. Dos 27 senadores eleitos, o PL elegeu 8, o dobro dos eleitos pelo PT de Luiz Inácio Lula da Silva, que emplacou 4. Com esse resultado, o partido de Bolsonaro começará a próxima legislatura, caso não haja mudança, com 14 senadores. Outros partidos, União Brasil, fundado a partir da junção do Democratas e o Partido Social Liberal PSL, garantiu 5 assentos no Senado. E em 2023 terá 12 senadores. Já os petistas terão 9 representantes, ficarão atrás do PSD, que terá 10, e do MDB, que perdeu 3 assentos, também sai do pleito com 10 senadores. Entre os MDBistas que disputaram uma vaga na casa, apenas Renan Filho, do MDB de Alagoas, foi eleito. Apesar do resultado, no Senado a situação ainda está indefinida para 5 senadores que disputam o segundo turno de governos estaduais. Tem senadores que estão disputando o Senado, o governo estadual em segundo turno. É o caso de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que disputará com Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disputará o governo de Santa Catarina. Marcos Rogério, do PL de Rondônia, Eduardo Braga, MDB Amazonas, e Rodrigo Cunha, União Alagoas. Todos têm mandato na casa até 2027, por isso, caso não sejam eleitos para o governo, poderão voltar ao Senado. Deixa eu ver aqui mais, eu deixo os dados completos, inclusive com os nomes dos eleitos, no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, lá no resumo de notícias do dia. Vamos falar sobre o IBGE e o censo. Olha, o censo já alcança quase metade da população. Quase metade da população brasileira estimada respondeu ao censo 2022. Desde o início do levantamento, em 1º de agosto até 2 de outubro, foram recenseadas 104.445.750 pessoas. Esse total corresponde a 49% da população estimada do país. O segundo balanço da coleta do Censo Demográfico 2022 foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta semana. Foram visitados 36.567.808 domicílios. Da população recenseada até agora, 52% são mulheres, 48% homens. A maior parte dos brasileiros que responderam à pesquisa está no Sudeste, 42%, Nordeste 27%, Sul 14,3%, Norte 8,9%, Centro-Oeste 7,8%. O censo é uma pesquisa socioeconômica completa, realizada a cada 10 anos, que produz informações atualizadas sobre o país com os detalhes necessários para planejar políticas públicas governamentais, investimentos e para a distribuição de recursos federais entre estados e municípios. Bom, voltamos a falar de política. Senadora, uma nova senadora a partir do ano que vem, hein? Damares, do Republicanos, é eleita senadora pelo Distrito Federal. Damares Alves, do Republicanos, foi eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições 2022, no último domingo, dia 2 de outubro. Ela teve 714.562 votos. Esse será o seu primeiro mandato eletivo dessa ex-ministra do governo Bolsonaro. Ela foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Damares tem 58 anos e foi ministra desde o início do governo Bolsonaro. Pediu demissão somente para disputar o cargo de senadora. Uma grande mulher, né?
Agora, outra mulher eleita para o Senado, a deputada federal e ex-ministra também do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, foi eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina, ela tem 68 anos e nasceu em Campo Grande, é engenheira agrônoma. Agora também um ex-ministro do governo Bolsonaro e general do Exército, eleito deputado federal, General Pazuello. O ex-ministro e general Pazuello foi eleito no Rio. Ele, inclusive, foi o segundo mais votado. O general Eduardo Pazuello, do PL, obteve 205.324 votos e se elegeu deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Pazuello foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro. E ele é, general do Exército. Vice-presidente, outro general eleito, foi vice-presidente general Hamilton Mourão, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. É o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, do Republicanos, elegeu-se senador pelo Rio Grande do Sul. A chapa eleita é formada ainda por Lisiane Bayer, do Republicanos, primeira suplente, e Coronel Andreuza, do Republicanos, como segundo suplente. Antônio Hamilton Martins Mourão nasceu em Porto Alegre, tem 71 anos, é general da reserva do Exército. Minas e Rio dão apoio a Bolsonaro. Olha, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou apoio à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, do PL, para a presidência da República. Os dois se reuniram na manhã de terça-feira, dia 4, para tratar justamente desse apoio. Para o segundo turno, Bolsonaro já conversou com outros governadores reeleitos em busca de apoio, como Ronaldo Caiado de Goiás e Ratinho Júnior do Paraná. O governador reeleito do Rio, Cláudio Castro, também se reuniu com Bolsonaro e manifestou já apoio à reeleição do presidente da República. Entre os candidatos à presidência que foram derrotados no primeiro turno, Bolsonaro disse que o padre Kelmon, do PTB, tem um valor simbólico muito grande para sua candidatura e também vai em busca do apoio do padre. Olha aí, né? Agora, o presidente Jair Bolsonaro avisou também que vai ter 13º do Auxílio Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que além de um Auxílio Brasil de R$ 600 a partir do ano que vem, vai pagar uma 13ª parcela do programa para as mulheres. Segundo ele, 17 milhões de mulheres serão beneficiadas. O objetivo é, além de ajudar as pessoas mais pobres ou mais necessitadas, ajudar nas receitas de municípios e dos próprios estados. Para Bolsonaro, em grande parte, o que ajudou a economia a não colapsar durante a pandemia foi o auxílio emergencial de R$ 600. Jornal do Paulo Maciel, vamos aos eleitos e os que vão disputar o segundo turno nas eleições 2022. A eleição emocionante, impactante, e é importante agora nós termos calma e nos prepararmos, quem vai disputar o segundo turno, para um novo pleito. Bom seria se todos vencessem no primeiro turno, mas vai haver segundo turno em alguns estados, aqui no Espírito Santo, de onde eu falo, e também na eleição presidencial. Vamos lá então ao resumo. Jair Bolsonaro e Lula disputarão o segundo turno da eleição presidencial. Magno Malta eleito senador do Espírito Santo. Renato Casagrande e Manato disputarão o segundo turno no estado capixaba. Mais de 156 milhões de brasileiros puderam ir às urnas nas eleições brasileiras de 2022, disputadas neste domingo, dia 2 de outubro de 2022. Esse número contempla os eleitores do Brasil que encontram-se no país e no exterior. Carlos Massa Ratinho Júnior foi reeleito governador do estado do Paraná, segundo o anúncio feito pela TV Brasil às 19h35 do domingo, dia 2 de outubro. Foi o primeiro anúncio de um governador eleito, no caso reeleito.
No Espírito Santo haverá segundo turno entre Renato Casagrande e Manato. Informação às 19h44 na mesma emissora TV Brasil. Tereza Cristina foi eleita senadora no Mato Grosso do Sul. Para o governo do estado haverá segundo turno com Capitão Contar e Eduardo. No Tocantins foi eleito em primeiro turno Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Mauro Mendes é o novo governador do Mato Grosso, reeleito em primeiro turno. No Acre, Gladson Cameli foi reeleito governador também em primeiro turno. Antônio Denário foi eleito governador de Roraima. No Distrito Federal, Ibanez Rocha foi reeleito. Por sua vez, a ex-ministra Damares Alves foi eleita senadora pelo Distrito Federal. Helder Barbalho se reelegeu governador do Pará. Clécio foi eleito governador do Amapá. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, disputará o segundo turno com Fernando Haddad. Ronaldo Caiado foi reeleito no estado de Goiás. Fátima Bezerra foi reeleita no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, João Azevedo disputará o segundo turno com Pedro Cunha Lima. Cláudio Castro foi reeleito governador do Rio de Janeiro. O governador Zema foi reeleito em Minas Gerais. Rafael Fonteles foi reeleito no Piauí. O astronauta e ex-ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes foi eleito senador pelo estado de São Paulo. No Espírito Santo, Magno Malta foi eleito senador. Isso quer dizer que ele volta ao Senado, onde já exerceu mandato, né? E sempre esteve apoiando o presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem mandato. Um aguerrido, né, defensor do governo Bolsonaro. Em Santa Catarina, 2 candidatos disputarão o governo em segundo turno. Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. No Ceará, Eumano de Freitas foi eleito governador. Olha, e haverá o segundo turno na eleição presidencial. Haverá eleição em segundo turno para presidente da República entre Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 anos, e Jair Messias Bolsonaro, de 67 anos. Nenhum dos 2 candidatos conseguiu a maioria de votos para se eleger em primeiro turno. Por isso, então, haverá o segundo turno, dia 30 de outubro. Senador do Paraná, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro foi eleito senador pelo estado do Paraná. Destaque na Câmara Federal, na nova Câmara, o ex-procurador que comandou a Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, deixa eu ver aqui, é isso mesmo? Deltan Dallagnol, ele foi eleito deputado federal. Foi também um aguerrido procurador da República. Tem mais? No Rio Grande do Sul será disputado o segundo turno entre o ex-ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e Eduardo Leite, ex-governador. Agora nós vamos passar para vocês os federais eleitos no Espírito Santo. Os deputados federais eleitos pelo estado do Espírito Santo foram Helder Salomão, Gilvão Federal da Direita, Evair de Melo, Gilson Daniel, da Vitória, Doutor Victor, Amaro Neto, Jaque Rocha, Paulo Folheto e Messias Donato. Agora vamos aos deputados estaduais eleitos no Espírito Santo, segundo o site A Gazeta. Os deputados estaduais do Espírito Santo, a partir do ano que vem, são os seguintes: Sérgio Meneghelli, ex-prefeito de Colatina, mais votado para deputado estadual, com 138.523 sufrágios.
Capitão Assunção, João Coser, Camila Valadão, Marcelo Santos, Irini Lopes, Tiago Hoffmann, Dr. Bruno Rezende, Lucas Polese, Vandinho Leite, Lucas Escaramuça, Raquel Lessa, Deninho Silva, Janete de Sá, Delegado Danilo Baiense, Pablo Muribeca, Adilson Espíndola, Ferraço, Hudson Leal, Mazinho dos Anjos, Alexandre Chambinho, José Esmeraldo, Dari Pagung, Fabrício Gandini, Calegari, Zé Preto, Alcântaro, Alain Ferreira, Bispo Alves e Coronel Wellington. Catecismo da Igreja e Bíblia. Olha, o Catecismo da Igreja Católica cita a Bíblia 3.000 vezes. Os dois são interligados e importantíssimos. O católico segue a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que vem da transmissão dos apóstolos, e o Sagrado Magistério, que é a interpretação do Papa e dos bispos sobre a tradição e a Bíblia. Agora, pensando sobre alguns sindicatos, algumas entidades sindicais, você já pensou sobre o que elas fazem? Qual a sua influência? Há entidades sindicais que agem como verdadeiros grupos truculentos, com interesses inconfessáveis. Tem dirigentes que se esfolam a fim de manter o controle dessas organizações político-ideológicas e sociais que dominam muitos recursos financeiros e têm também muito poder sobre empresas e instituições. Agora uma reflexão. O ser humano é tão incoerente e insensato que proíbe a rinha de cavalo, a briga de outros animais, mas permite o pugilismo, o boxe entre homens e atualmente até entre mulheres. Quer dizer, briga entre animais irracionais não pode. Agora, entre os animais racionais, aí pode. Vai entender, né? Vamos falar agora da esquerda doente, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural. Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também não é estrutural, porque tem muitos que são doentes da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura. Rezemos por essas pessoas. Significado agora. Vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento.
nota sanitária e digital também. O vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe, elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira
tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil, agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública.
Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.